Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo os reflexos e a decisão do Supremo tomada na DC 49, em torno da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Um tema que não é novo no Supremo, a gente vai discorrer aí sobre um pouco do histórico, qual é a matéria que o Supremo sempre decidiu, sempre discutiu ao longo do tempo, qual é o debate que existe, principalmente por parte dos estados. Depois, a intenção é falarmos dos principais aspectos e polêmicas existentes sobre geradas a partir do julgamento do Supremo, e propor aí algumas soluções e tentar abordar de maneira simples, né, já que o tempo não nos permite um detalhamento maior, abordar aí soluções e aspectos. Meu nome é Volmar, junto com meu colega Thiago Marques, a gente vai estar aí com vocês pelas próximas uma hora e meia, discutindo esse assunto. Fiquem à vontade para debater ou discutir ou mandar perguntas pelo chat, a gente vai estar acompanhando aqui e por favor, esse webinar é feito para vocês, então a interação e as dúvidas são sempre bem-vindas. Inicialmente, o principal aspecto do debate aqui é o conceito de circulação. A gente sabe que desde a Constituição de 67, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias. E aí, essa circulação, o que representa a circulação como fato gerador do ICMS, sempre foi um aspecto debatido pela doutrina, pelos contribuintes, pelos estados. O primeiro conceito que a gente tem é da efetiva circulação física, ou seja, bastaria o deslocamento da mercadoria do ponto A para o ponto B, que nós isso já seria suficiente para caracterizar o fato gerador do ICMS. A segunda definição de circulação seria a circulação econômica, que diz respeito à transferência dos insumos ou dos bens ao longo da cadeia produtiva. Então, desde que fosse a mesma cadeia produtiva, sendo ou não do mesmo contribuinte, a gente teria ali os diversos fatos geradores do ICMS. E por fim, o último conceito de circulação jurídica diz respeito à efetiva transferência de domínio, ou seja, não é qualquer circulação, seja ela física ou econômica, que ensejaria tributação pelo ICMS, mas apenas aquela circulação em que há a vontade, o ânimo de transferir a propriedade do bem. E aí, nessa hipótese, em que há uma circulação jurídica, é que seria o fato gerador do ICMS. Essa não é uma discussão nova. Historicamente, isso tem sido sempre colocado para análise do judiciário. A gente tem aqui, eu vou destacar só alguns marcos relevantes. Enfim, temos decisões tão antigas quanto as da década de 70, acho que representa bem o julgado nesse RS 75026, em que o Supremo já dizia que o ICM pressupõe, então, naquela época, ainda ICM, né, não ICMS, pressupõe um negócio jurídico que transferisse o domínio da coisa de uma pessoa para outra. Então, marcando aqui a opção jurisprudencial pela circulação jurídica. Em 96, já na nova Constituição de 88, né, já criado o STJ, então, sumula esse entendimento na súmula 166, dizendo que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Uma súmula aberta que deixa claro que, seja transferência interna,
seja transferência interestadual, sendo o mesmo contribuinte, não existe a incidência do ICMS, não é fato gerador do ICMS. Os estados, então, diante dessa súmula, iniciaram uma onda de debates, tentando criar ali um distinguish, né, tentando separar essa discussão que o Supremo sempre delineou, e agora o STJ, e querendo criar uma tese diferenciada para quando essa transferência se der entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em estados diversos. Ainda assim, em 2010, o STJ reafirmou que, através do tema repetitivo 259, que mesmo para estado diverso, a súmula se aplicava. Não satisfeitos com isso, o tema, então, retorna ao Supremo, onde, em 2020, o Supremo, na repercussão geral, ou seja, a decisão publicada no ano passado, setembro do ano passado, dizendo, novamente, não incide ICMS nessas transferências. Mais uma vez, a opção jurisprudencial é pela circulação jurídica. E temos agora, publicado aí este mês, a ADIM, a ADI 49, que efetivamente, com efeitos erga omnes vinculantes para toda a administração pública, repete o mesmo entendimento. A gente extrai de todo esse histórico uma linearidade, uma consistência da jurisprudência do Supremo, sempre no sentido de privilegiar a circulação jurídica. Então, a gente, de largada, e isso vai ser importante quando a gente for avaliar os impactos e as possibilidades de resolução dos reflexos criados pela DC 49, é importante a gente ter em mente de que o que o Supremo disse na DC 49 não é, em absoluto, nenhuma novidade. Como está, então, o que está, então, dentro da DC 49 hoje? Foi declarada a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei Complementar 87 e 96. A maioria deles diz efetivamente respeito à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Deixa claro que esse entendimento histórico do STJ e do Supremo se aplica à circulação interestadual e, como eu já tive oportunidade de adiantar antes, essa decisão tem efeitos contra todos e vinculantes. E em princípio, válida, né, com eficácia retroativa, mas desde a publicação da ata de julgamento. Então, publicada a ata, em princípio, essa decisão já produz efeitos, tá? Independentemente de ter recursos, várias de declaração e etc. A gente transcreve aqui os artigos que foram julgados inconstitucionais e, portanto, afastados do mundo jurídico. Eu queria chamar a atenção só para o primeiro, tá? Porque o primeiro é o que prevê a autonomia de cada estabelecimento do mesmo titular. E, ao afastar essa norma do mundo jurídico, o Supremo pode ter trazido algumas outras complicações, além dos impactos que eram desejados no julgamento, né? O julgamento se pretendia privilegiar a circulação jurídica. Ao afastar a autonomia de cada estabelecimento, isso tende a gerar outros impactos em torno da apuração descentralizada, em torno das obrigações acessórias que têm que ser entregues, baseado na legislação atual, por cada estabelecimento, e se esse inciso simplesmente for afastado, a gente tende a ter outros reflexos em torno da apuração do ICMS. Qual é o cenário atual da ADC? Peculiarmente, né, chegou-se a certificar o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento definitivo da ADC, mas depois, enfim, viram que tinha embargos de declaração da governadora
do Rio Grande do Norte, e nesses embargos de declaração, ela reitera um pedido de modulação de efeitos, baseado nos impactos não só dos estados, mas de toda a organicidade do sistema, e pede para que o Supremo, assim como ele fez recentemente numa outra DIN, que ele jogue os efeitos dessa decisão a partir do exercício seguinte, ou seja, a não incidência do ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, do mesmo titular, interestadual, só passaria a valer a partir de 2022. Essa é o primeiro pleito nos embargos de declaração. E o segundo é que o Supremo, ao invés de afastar simplesmente o inciso segundo, que eu detalhei acima, agora que a gente conversou, que ele deu uma interpretação conforme, dizendo que esse inciso segundo não permite a incidência do ICMS, mas que para as outras finalidades a que ele se presta, elas seriam válidas, né? E no final, né, justamente porque, como nós vimos, a ADC possui efeitos, a partir da publicação da ata, possui efeitos vinculantes e automáticos, os embargos de declaração pedem um efeito suspensivo, né? Porque é possível que cada estado comece a se movimentar em sentidos completamente diferentes, né? Diametralmente opostos. E aí, enfim, qual é a pergunta, né, que eu me faço assim, quando eu vejo a ADC 49? Se o entendimento do Supremo não mudou, o que mudou, né? E aí eu diria que mudou o mundo. O Supremo sempre foi consistente no entendimento, isso tende até a dificultar eventual pedido de modulação, mas o fato é que o mundo mudou. E uma das coisas que mudaram no mundo foi o advento do regime de substituição tributária, que permite que os estados antecipem o recolhimento do tributo, né, presumindo um fato gerador, ou façam com que, na ponta, no final, alguém pague por toda a cadeia, né? A famosa substituição para trás e para frente. Isso está previsto, já foi objeto de julgamento pelo Supremo. O Supremo entendeu, em diversos julgados, cito especificamente a ADI 1859, em que ele entendeu que a substituição tributária não ofende o sistema jurídico, efetivamente representa mera antecipação dos valores devidos, e por ser mera antecipação, ela, nessa ADI 1851, essa antecipação é plenamente compatível com a ordem jurídica e com o sistema tributário nacional. Naquela ocasião, isso foi em 2002, o Supremo também entendeu que, uma vez fixado qual seria a base de cálculo do ICMS na substituição tributária, aquela tributação era definitiva, não podendo o Estado cobrar diferenças a maior, nem o contribuinte pedir de volta eventual diferença a menor, salvo, essa foi uma exceção que o Supremo sempre fez, salvo se o fato gerador não ocorre. E aí a gente tem vários debates em torno de furto, roubo, perecimento de mercadoria, prazo de validade, etc. Mas o Supremo sempre registrou que, não ocorrido o fato gerador, era a única hipótese em que se permitia a devolução do ST. Recentemente, no RE 593849, o Supremo avança e permite que
nos casos de substituição para frente, é possível, sim, recuperar a diferença paga a menor, o que os estados também interpretaram que permite que eles cobrem a diferença do ICMS, caso o fato gerador seja maior, né? Caso a base de cálculo do ICMS seja maior do que aquela que estava inicialmente prevista. Nessa linha, falando aqui especificamente da substituição tributária, a ADC 49 deixa claro que me parece que ela não impacta a ST, na medida em que, se é um regime de antecipação do recolhimento do tributo, e aí vamos pensar na tributação na origem ou num centro de distribuição, ela já prevê a tributação de toda a cadeia, inclusive da etapa final. E se ela prevê a tributação da etapa final, essa previsão da substituição tributária, ela está prevendo o ato de mercância. Então, a substituição tributária engloba não apenas, né, ou pelo menos na grande maioria dos casos, ela engloba não apenas a transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas também a venda para o consumidor final. Aí o problema que surge a substituição tributária seria legítima, não há um problema nela por si só, mas apenas de divisão dessa receita entre os diferentes estados, né? Estado de origem, de destino, o estado por onde a mercadoria passa. E isso seria algo, então, acho, do nosso ponto de vista, fora da relação do contribuinte com os estados, e sim um problema entre os estados de como eles irão dividir essa receita. Além do problema da substituição tributária, acho que um outro tema controverso que fica é a manutenção dos créditos intermediários. A gente sabe que tanto a Constituição quanto a Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, dizem que se você tem uma etapa de isenção ou não incidência no meio da cadeia, você tem que estornar os créditos anteriores e esses créditos não são transferidos, né? Não são repassados aí ao longo da cadeia. Essa é uma alteração que vem da emenda Passos Porto, já na Constituição anterior, é uma regra antiga para o ICMS, já validada pelo Supremo em outras oportunidades, e a Constituição atual prevê essa mesma regra, e dizendo que a lei pode estabelecer exceções, e a única exceção efetivamente garantida na Lei Complementar 87 de 96 é para produtos agropecuários. Todos os outros produtos dependem de legislação estadual. Eu já adianto que aí, ao longo das últimas semanas, a gente pôde revisitar o tema para São Paulo e Rio de Janeiro, enfim, os principais estados aí, e efetivamente não há previsão de outras hipóteses em que esse crédito pode ser mantido. Então, como fica a questão desses créditos intermediários, né? Então, imagine um contribuinte localizado em Cuiabá, ele adquire seus insumos, faz um primeiro processo de industrialização, remete isso para Recife. Em Recife existe o acabamento, a industrialização final, e aí depois ele revende, né? Nessa hipótese, como fica o ICMS? Esse crédito é perdido? Pontos favoráveis. A DC 49 deixa claro que o estabelecimento de origem, o estabelecimento final do mesmo contribuinte são a mesma pessoa jurídica. E essa é a lógica da circulação jurídica. Se não há circulação jurídica, estabelecimento A, estabelecimento B, para fins de ICMS, e acho que até de acordo com a teoria da unicidade da pessoa jurídica, né? Estabelecimento A, estabelecimento B, para fins de ICMS, seriam a mesma pessoa jurídica.
E a gente entende que essa lógica permite, sim, que esses insumos, essa primeira etapa do estabelecimento A, gere créditos para a B. A gente conseguiu localizar um julgado do Supremo, um julgado que demorou quase 10 anos, começou em 99 e foi, enfim, finalizado em 2008, que é o RE 199147, que é inclusive da Texaco, envolvendo os municípios de São Cristóvão e Duque de Caxias, numa situação de lubrificantes, onde os insumos eram adquiridos em São Cristóvão, esses insumos eram processados numa primeira etapa em São Cristóvão e depois remetidos a Duque de Caxias, onde sofriam o preparo final e a venda interna interestadual, né? A venda interestadual, na época, como hoje, em princípio, não tem incidência do ICMS, mas as vendas internas tinham. E a discussão era sobre, efetivamente, o que acontece entre o estabelecimento A e o B. Né? Alguns ministros, como Marco Aurélio na época, entenderam que era um mero diferimento do ICMS. Outros entenderam que, nesse caso, especificamente, haveria uma substituição tributária de um estabelecimento pelo outro. Qual foi a posição, assim, o ponto comum de todos os votos? Tá? Esse foi um julgamento muito acirrado, terminou 5-4, se eu não me engano, mas todos os votos tinham a mesma lógica, que o contribuinte poderia, sim, tomar o crédito dos insumos do estabelecimento A no estabelecimento B. O voto condutor do Maurício Correia diz, inclusive, que se ao transferir a mercadoria ele também fizesse uma nota transferindo o crédito, essa nota seria válida. No caso concreto, a Texaco acabou não ganhando porque ela não teria seguido esse procedimento e o que ela estava, pelo que consta no julgamento, ela estava se creditando no estabelecimento de Duque de Caxias de um valor de ICMS que era maior do que o do insumo que ela havia pago. Então, a glosa dos créditos, nesse caso, seria permitida. Então, a gente tem um sinalizador, óbvio que, até pelo nome do relator, né, quem conhece o Supremo, o Maurício Correia, já nos deixou há muito tempo, a composição do Supremo é outra, mas me parece que essa lógica aplicada no julgamento do RE 199147, ela está alinhada com a própria interpretação da DC 49. Se é o mesmo contribuinte, não é lógico, sob a ótica do princípio da não cumulatividade, que eu seja obrigado a estornar os créditos e sofra uma dupla incidência do tributo. E aí também, no tema 1052, né, no RE 1.141.756, o Supremo deixou claro que ausente operação de saída, descabe cogitar exoneração tributária. Ou seja, ele entende que aquela regra da Constituição e da Lei Candir, quando eles dizem que isenção ou não incidência gera um estorno do crédito, no caso de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não existe, não é uma isenção e nem uma não incidência, no sentido de uma imunidade constitucional. É apenas uma hipótese em que simplesmente não há operação de saída, né? Saída jurídica. E, portanto, sendo o mesmo contribuinte, esse tema 1052 parece estar alinhado também com esse julgado mais antigo, garantindo aí a manutenção dos créditos. Quais são os pontos, então, que a gente tem que ter aí de atenção? Primeiro, uma interpretação restritiva dos fiscos estaduais, porque a decisão do STF poderia autorizar o estado de origem a exigir o estorno. Óbvio que a gente tem visto aí em outras situações, né? O estado glosa os seus créditos na entrada, mas ele não te devolve o valor da saída, né? Então, isso pode virar aí uma nova discussão.
e o estado de destino poderia exigir integralmente o ICMS, e dizendo que não haveria direito de crédito. A questão da autonomia dos estabelecimentos, né, que é um ponto que a gente já havia discutido, da forma como está hoje posta a ADC 49, a autonomia dos estabelecimentos deixaria de existir, e a gente teria a unicidade da pessoa jurídica, com todos os impactos disso decorrentes em obrigações acessórias, centralização de apurações e etc. E a gente tem que aguardar, aqui não tem muito o que fazer, como é que os estados reagiriam a essa eliminação da autonomia dos estabelecimentos. E aí de obrigações acessórias, enfim, como eu falei, também tem os seus impactos. Por fim, algo que ocorre nas duas hipóteses, tá? Seja em relação aos créditos intermediários, seja em relação ao SP. Como ficam os benefícios fiscais? Créditos presumidos, né? A gente sabe que em muitas situações o estado de origem dá um crédito presumido e o ICMS efetivamente recolhido não é o mesmo do apurado, né? Então, deveria ser recolhido 12%, você ganhou um crédito presumido de 6%, você vai pagar só os outros 6%, o que, em princípio, não afeta o seu crédito no destino. Me parece que essa questão dos benefícios fiscais, o colega Tiago vai falar melhor um pouco de quais seriam as possibilidades de resolver isso, mas eu acho que esse é um problema que vai demandar um debate dos estados, talvez uma saída legislativa, que a gente vai ver mais para frente, mas, em princípio, se a ADC 49 incidir imediatamente, os benefícios concedidos no meio da cadeia estariam, se não revogados, inutilizados na medida em que, não existindo crédito e débito nessa etapa intermediária, seja ela SP, seja ela pelo creditamento normal, né, crédito débito, apuração normal, não sendo esta etapa passível de incidência do ICMS, os créditos presumidos perderiam a razão de ser. Eu pessoalmente acho que o maior problema dos créditos presumidos reside no julgamento do ano passado, no RE 628075, que declarou constitucional a norma do estado de destino que glosa o crédito concedido pelo estado de origem. Ou seja, o estado de destino pode glosar o crédito de ICMS que não corresponda a efetivo pagamento. Ele pode glosar o chamado crédito presumido ou redução de base de cálculo, qualquer outra forma aí que seja criado, desde que esse benefício não tenha sido autorizado pelo CONFAS, e a gente sabe que a imensa maioria dos benefícios não são autorizados pelo CONFAS. O risco desse RE ele é minimizado em alguma medida, já que, enfim, por um acordo entre os estados, né, aprovação no Congresso, nós temos a Lei Complementar 160, que permitiu aos estados convalidar todos os benefícios. Como no Brasil, né, nada é certo, a própria Lei Complementar 160 é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que não se sabe quando será julgada, mas que com certeza gera muita ansiedade, porque se o Supremo entender que os estados, que o Congresso e os estados, enfim, não podem convalidar retroativamente os benefícios concedidos, pensando numa hipótese que essa decisão, não, o pior dos mundos, né? Essa decisão também não seja modulada, nós efetivamente teremos uma situação de caos, né? Porque efetivamente
não poderia convalidar, todos os benefícios foram concedidos sem autorização do CONFAS, e isso, enfim, acho que nem contribuintes, nem estados estão preparados para enfrentar esse tipo de decisão. Obviamente, a gente espera que o Supremo não siga. Isso acho que nos leva a outros reflexos, enfim, mais detalhados do julgamento, e aí o meu colega Thiago vai falar sobre o tema. Obrigado, Volmar. Obrigado por todo mundo, não apenas nossos clientes e parceiros que estão participando agora desse webinar, que estão nos assistindo, mas, sobretudo, aqueles que nas últimas semanas, através das diversas reuniões que nós realizamos, contribuíram para que nós, enfim, consigamos entender um pouco mais, não só os problemas e, eventualmente, até possíveis soluções para esses problemas. De fato, ser brasileiro não é para amador, enfim, mesmo quando uma decisão ela tem toda a cara de ser favorável aos contribuintes, nós nos deparamos com uma situação que pode ser não só desfavorável, mas muito desfavorável para muitas empresas, muitos contribuintes, e é exatamente o que a gente tem aqui diante de nós, no caso da ADC 49. Vamos começar por aquilo que... Claro, nós estamos aqui tentando mapear alguns possíveis reflexos do julgamento. Não é possível antecipar tudo agora, mas a ideia é tentar pegar quais são os pontos principais, começando sempre pelo otimismo, né? Qual que seria a solução ideal, o cenário ideal, ou seja, vem a ADC 49, você tem, para aquelas empresas que não têm interesse no recolhimento do ICMS nas operações interestaduais, você tem a redução do impacto de caixa sem afetar os créditos na origem, no destino, enfim, esse seria, vamos dizer assim, o cenário ideal. Cenário ideal que, infelizmente, por conta da forma como está estruturado o ICMS na legislação brasileira, constitucional, complementar, etc., não nos parece que vai ser obtido simplesmente com base no que está posto. Infelizmente, esse cenário positivo, esse possível reflexo positivo, não nos parece algo muito realista. Então, no ponto negativo, quais são as principais preocupações? E aí é muito bom dividir apresentações e estudos com o Volmar, porque ele faz o trabalho difícil. Então, o Volmar basicamente já pincelou todas essas questões, enfim, já até detalhou muito bem todas essas questões, fazendo minha vida um pouco mais fácil. O fato é, nós temos essencialmente 3 grupos de problemas. O estorno dos créditos no estado de origem, ou seja, a partir da ADC 49, o estado de origem decidir que aquela operação, por não ser tributada, ela não garante a manutenção dos créditos pelo estabelecimento que está fazendo a operação, que está fazendo a transferência. No estado de destino, é a glosa dos créditos, um problema que, enfim, também não é nada novo por parte dos contribuintes brasileiros, das empresas brasileiras, no que tange às operações interestaduais, sobretudo num contexto de benefício fiscal. A gente chega lá. E, é claro, a questão da autonomia do estabelecimento, que, como o Volmar muito bem colocou, tem desdobramentos que, enfim, extrapolam e muito a questão das transferências interestaduais, ou seja, a questão da autonomia do estabelecimento pode ter desdobramentos muito maiores do que aqueles que foram focados no julgamento da ADC. Mas vamos tentar oferecer algumas ponderações sobre essas questões. A primeira ponderação sobre a questão do estorno dos créditos do estado de origem. Um primeiro ponto que naturalmente vem à mente. Enquanto você tem a lei estadual vigente, que exige o recolhimento na transferência interestadual, a rigor, não faz sentido que o estado de origem exija o estorno. Esse é o primeiro ponto. Se a lei está vigente naquele estado, não cabe nem, a gente não consegue nem vislumbrar como que o próprio estado colocaria a questão do estorno. Mas é claro, essa é uma solução temporária. A tendência é que, em alguma medida, em algum momento, os estados alinhem as normas internas ao que foi decidido na ADC 49. Então, nós temos aqui um problema que é uma ponderação que ela é muito limitada no tempo. E, além disso,
isso já nos leva a um outro ponto, que é a questão da controvérsia acerca da validade hoje das leis estaduais, ou seja, foi julgada a DC, claro, vamos pensar já quando no trânsito em julgado, foi julgada a DC 49, o que acontece com as leis estaduais? Isso já nos leva também para a segunda ponderação em relação ao problema do possível estorno dos créditos no estado de origem, que seria a necessidade de declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais uma a uma, ou seja, não bastaria o julgamento da ADC 49, relativo à Lei Complementar 87, mas que as leis dos estados elas teriam que, elas próprias, virem a ser declaradas inconstitucionais. Aqui é possível fazer um paralelo com a recente situação do ITCMD, no que se refere aos bens no exterior, ou seja, foi julgada inconstitucional a exigência, e o Ministério Público Federal ajuizou dezenas de ações diretas questionando as leis estaduais, ou seja, é possível argumentar que caberia aqui algo similar no caso da DC 49. Só que tem uma distinção relevante, né? A DC 49, ela ocorreu em sede de controle concentrado, que dificulta um pouco esse argumento. Então, esse é um ponto que por si só já é controverso, mas uma ponderação que nós temos sempre colocado é, enquanto o estado de origem tiver a sua norma validada, vigente ainda, ele não faz sentido que ele próprio exija o estorno dos créditos. Avançando para a questão da glosa dos créditos. E aí a gente entra já num tema de proteção do contribuinte no que se refere a essa glosa, ou seja, a necessidade de que o direito ao crédito por parte do estabelecimento que está recebendo aquela mercadoria em transferência seja preservada. Naturalmente, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles aqui dessa questão é exatamente o RE 628075, que o Volmar acabou de comentar e que basicamente autorizou a glosa no estado de destino em relação aos benefícios inconstitucionais. Agora, também, em relação a esse ponto, é preciso contextualizar o julgamento do RE. Primeiro, a gente tem que lembrar que, por muitos anos, o STJ julgou no sentido contrário, né, de garantir o direito a crédito por parte do estabelecimento no estado de destino, basicamente mandando o recado para os estados que os estados teriam que resolver esse problema entre eles e não transferir essa conta para o contribuinte. Ano passado veio essa decisão em repercussão geral, só que é importante contextualizar, porque essa decisão em repercussão geral, ela veio depois da Lei Complementar 160. Ou seja, já houve um movimento massivo por parte dos estados, no sentido de, entre aspas, constitucionalizar ou confasar os benefícios anteriores que existiam sem respaldo em convênio CONFAS ou, enfim, com violação da Constituição. Então, quando vem essa decisão do STF, muitos benefícios já estavam salvaguardados. Então, essa contextualização ela é muito importante. E também é importante a ponderação que, mais uma vez, o Volmar trouxe nos slides anteriores, das decisões que reconhecem o direito a crédito no estabelecimento de destino, ou seja porque simplesmente reconhece o direito a fazer uma transferência do crédito junto com a mercadoria, como foi no caso do julgamento de 2008, seja porque, e aí é uma construção até intuitiva, se você me diz que ali não tem um fato gerador, não cabe falar em isenção ou não incidência do tributo. Ali simplesmente não ocorreu o fato gerador, então não caberia aquela questão de inviabilizar o crédito ou mesmo de exigir o estorno dos créditos. Então, esse seria um contraponto para essa questão. É claro que aí nós passamos por uma dificuldade sistêmica, né? Você não tem hoje mecanismos postos na legislação que viabilizem essa transferência de crédito, que seria, por assim dizer, a solução do problema. Ainda no questão da glosa dos créditos no estado de destino, mas agora olhando especificamente para aqueles casos em que há benefício fiscal na origem e que tenha sido convalidado lá no âmbito da Lei Complementar
160 e do convênio 190, aqui você tem um outro ponto, que ele é muito relevante. Olha, tudo bem você falar eventualmente em glosa de benefício inconstitucional, como foi dito pelo STF no RE 62075, mas não é esse exatamente o caso aqui. Aqui a gente está falando de outra coisa, que o benefício ele foi convalidado pelo CONFAS, o benefício é constitucional. Ele pode eventualmente ter nascido inconstitucional, mas os estados chegaram a uma solução de compromisso e que acabaram com esse vício de inconstitucionalidade. Inclusive, se nós lembrarmos, e essa memória é muito importante para o que a gente está vivendo agora, o próprio STF segurou um pouco o julgamento dos benefícios inconstitucionais diante de um compromisso dos estados de buscar uma solução que atendessem aos estados e, claro, aos contribuintes também. Então, aqui, o que nós pensamos de imediato é, se nós estamos diante de uma operação interestadual, em que há transferência no contexto de um benefício fiscal, e essa glosa pelo estado de destino, ela tem uma fragilidade maior, porque o próprio estado de destino reconheceu no âmbito ali do convênio 190 a validade daquele benefício de onde vem. Claro, nós temos aqui uma limitação, porque seriam só essas situações com base num benefício confasado, entre aspas, né, que tenha sido regularizado pelos estados no âmbito do convênio 190, mas é um ponto importante. E, obviamente, isso é o que provavelmente incomoda mais do que qualquer outra coisa, existem uma série de questões constitucionais que são severamente implicadas quando você tem esse movimento de estorno de um lado, glosa de outro, ou a soma dos dois, enfim. Aqui você simplesmente quebra com a não cumulatividade do ICMS. Esse é o aspecto mais óbvio da coisa. Você simplesmente transforma o ICMS no imposto cumulativo. Se você efetua essa impossibilidade de transferência dos créditos de um estabelecimento no estado A para o estado B, você quebra com a não cumulatividade do ICMS. E não para por aí, né? Se nós continuarmos exercitando aí a análise da constitucionalidade do que seriam esses reflexos da ADC, a gente pode pensar também na distinção de tratamento a depender da origem do insumo, por exemplo. Ou seja, se eu tenho uma planta no mesmo estado fornecendo para uma segunda planta um determinado insumo, ou se eu tenho no segundo cenário, uma planta num outro estado, o meu direito de crédito ele vai receber um tratamento diferente a depender da origem desse insumo. Ou seja, aqui você já tem um outro problema constitucional. Eu estou fazendo uma discriminação a depender da origem desse insumo. Posso pensar também na liberdade da atividade econômica, porque eu, então, diante de um cenário desse, eu acabo sendo obrigado a instalar minha planta no mesmo estado. Ou seja, se eu tenho uma produção no estado A, eu tenho que ter a minha planta de insumo no estado A, ou então eu tenho um problema. Ou seja, nós temos aqui diversas questões constitucionais que nós podemos levantar e examinar no contexto dessa decisão, dos reflexos negativos possíveis dessa decisão na ADC 49, mas o fato é, o que mais chama atenção é a quebra da não cumulatividade. E, claro, tem também a questão da autonomia do estabelecimento, e a primeira ponderação que nos ocorre, que nós colocamos, é exatamente que essa limitação, essa inconstitucionalidade da autonomia do estabelecimento, ela deve ser lida no contexto da ADC 49, ou seja, para fins do que estava sendo julgado na ADC 49, faz sentido que você eventualmente declare a inconstitucionalidade da autonomia do estabelecimento, limitado àquele objeto sob julgamento, aquela discussão, aquele detalhe. Isso, é claro, não foi feito dessa forma, a emenda ela é muito clara, declarou inconstitucional o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 11, ponto. E quando a gente vê lá o texto, já tem
aquela referência ADC na própria legislação. Então, hoje, não é essa a leitura automática que se faz. É claro, pode-se construir algo nesse sentido, mas o ideal é que essa solução ela seja buscada ainda no âmbito da ADC 49 para evitar esse problema. Isso nos leva, finalmente, a algumas alternativas que nós temos pensado, que nós temos discutido e que nós temos conversado com muitos de vocês que estão aqui participando hoje com a gente, que são para tentar solucionar esses possíveis reflexos negativos do julgamento da ADC 49. A primeira delas pode parecer um pouco... Mas a primeira delas talvez a mais óbvia, é a via legislativa. Aqui nós temos uma situação de interesse compartilhado. Estados e contribuintes, a rigor, em sua grande maioria, têm o mesmo interesse. Esses efeitos negativos, eles não são bons para ninguém, para absolutamente ninguém. Então, o que é possível construir aqui, enfim, isso está muito claro, é uma solução similar àquela que foi construída no âmbito da Lei Complementar 160. O que havia ali? Uma série de benefícios estaduais sob risco sério de declaração de inconstitucionalidade, inclusive com a imposição do dever por parte do Estado de exigir valores retroativos, o que seria caótico para a grande maioria das empresas no Brasil. E os Estados e os contribuintes, obviamente, chegaram a um consenso que aquilo não seria bom para absolutamente ninguém e caminhou-se para a solução que foi, então, alcançada, que foi a edição da Lei Complementar 160. A própria Lei Complementar 160, ela talvez ofereça espaço para que agora seja feito, de alguma forma, uma emenda, um ajuste, uma inclusão nessa lei, para prever exatamente a hipótese da transferência dos créditos nas operações interestaduais. É muito difícil que a gente reverta pela lei complementar o que foi dito pelo STF, porque, de novo, como o Volmar muito bem colocou, isso não é novidade, isso já vem assim, pelo menos desde a década de 70, o STF já vem decidindo assim, isso é muito claro, ou seja, não tem aqui um fato gerador do ICMS nessa operação, mas é possível, totalmente possível, que, por exemplo, no âmbito da Lei Complementar 160, seja construída uma solução para permitir a transferência dos créditos de um Estado para outro. Talvez, eventualmente, na própria Lei Complementar 87, naquele inciso que o Volmar colocou aqui para a gente, que ele fala ali dos produtos agrícolas, e o outro depende de lei estadual. Talvez colocar um inciso ali, prevendo essa situação, seja também um caminho. Enfim, há algumas hipóteses que, pela via legislativa, esse maior problema, que é o relativo aos créditos, ele possa ser contornado. Mas, é claro, isso demanda uma necessidade de engajamento dos estados, e aí o papel do CONFAS ele é imenso, ele é indispensável, seria mesmo impossível pensar numa solução nesse sentido sem o envolvimento do CONFAS. E, é claro, como nós estamos falando de uma via legislativa, de uma saída legislativa, isso demanda tempo. Então, assim, é preciso que o Congresso é preciso conseguir tempo para isso, e aí vem o que pode ser pensado como uma via judicial ainda no âmbito da ADC 49, e aí eu chamo o Volmar de novo para me socorrer, por favor. Quem me dera. ADC 49, né? O que fazer, né? Como fazer? A gente sabe que em processos de controle concentrado de constitucionalidade, né? Aqueles processos que dão entrada diretamente no Supremo, a participação de amicus curiae depois de publicado o julgamento não costuma ser aceita pelo Supremo. Tem dúvida até se o amicus curiae poderia embargar de declaração e etc. Enfim, fato é que todos esses prazos já passaram. O que existe do Supremo, que é até interessante, né? Existem duas formas de você peticionar
e pedir o ingresso nessas ações, você só peticiona e pede o ingresso, que nessa fase processual a tendência do Supremo é negar esse tipo de pedido, ou você pede o ingresso, já apresenta os seus argumentos, e aí existem diversas decisões do Supremo no sentido de que ele não vai te aceitar como amicus curiae, né, como amigo da corte, não vai te aceitar como, para usar uma expressão da modernidade, um influenciador naquele processo, mas ele vai considerar os seus argumentos. Então, talvez essa seja uma boa forma de tentar intervir neste caso. E eu acho que, enfim, a gente teria, entre os diversos argumentos, né, como eu falei, a posição do Supremo não se alterou, a novidade é o mundo. O mundo é outro, uma economia mais dinâmica, um sistema mais complexo, sem dúvida nenhuma, do que aquele da década de 70, mesmo da década de 90. Considerando que o ICMS muda de 12 em 12 horas, eu diria que mais complexo do que o dessa manhã, né? Me parece que existe um ponto comum entre contribuintes e estados, que é o pedido de modulação, feito pela governadora do Rio Grande do Norte, já constava na petição inicial da DC 49, acabou não sendo avaliado pelo Supremo quando fez o julgamento da DC 49, foi reiterado agora. A ideia de modular na mesma linha do que foi feito para o ICMS de FAO, para passar a valer a partir do ano que vem, cria esse tempo que o Tiago muito bem comentou, cria esse tempo que vai permitir efetivamente com que Congresso e legislações estaduais se alinhem ao decidido pelo Supremo ou resolvam aí as diversas pendências e perplexidades, né, geradas por um julgamento que, repito, não é novo, mas agora é vinculante, inclusive, para a administração pública. A modulação, eu confesso que, enfim, hoje, fazer uma previsão sobre modulação no Supremo é algo que nem os mais esotéricos conseguiriam fazer. Nesse caso concreto, a gente tem uma primeira fragilidade, que é o fato de que a jurisprudência não se alterou. Esse é um argumento que o Supremo usa, muitas das vezes, para justificar a modulação, né? Então, a jurisprudência era num sentido, essa jurisprudência se altera, isso justifica a modulação para resguardar a boa-fé, a segurança jurídica, etc. No nosso caso, né, no caso da DC 49, nós não temos esse argumento, mas me parece que nós temos um argumento muito bom, que é o fato de que, embora a posição do Supremo não seja nova, a legislação que existe desde a década de 90. Várias relações jurídico-tributárias foram estabelecidas, quer seja com o estado de origem, quer seja com o estado de destino, e isso me parece que não tem como ser desfeito. Os estados vão precisar de um tempo para, ainda que eles não tentem, por outras vias, alterar o entendimento do Supremo, né, através de vias legislativas, alterar o entendimento do Supremo, mas caso eles queiram regular, esse procedimento de transferência do crédito do estabelecimento A para o B tem que ser algo objeto de debate no Congresso, né? Como eu vou abater do imposto devido no B se o imposto devido, se o imposto na origem foi pago para o A? Como eu faço essa transferência de créditos, né? Eu faço uma nota fiscal de transferência,
enfim, não existe procedimento, não existe CFOP, não existe nada assim que permita a mera transferência de créditos. Eu transfiro esses créditos na própria nota junto com a mercadoria, tem que ser uma nota à parte, enfim. Acho que essas complexidades podem sim levar o Supremo a modular os efeitos da decisão. De que forma, se a partir do ano que vem, que eu acho que seria o ideal, foi o mesmo que foi feito, como eu falei, na ADI do ICMS diferencial de alíquota, a ADI 5469, e me parece que, nesse momento, é importante demonstrar, na própria DC 49, que estados e contribuintes estão alinhados, né? Através das entidades legitimadas, sindicais, confederações, etc., intervir no processo mostrando, olha, a gente entende, a gente sabe que não mudou o entendimento do Supremo, mas hoje essa decisão vinculante da forma que está, ela causa um caos. E, através dessa atuação, me parece que é uma maneira segura de obter da Corte o tempo necessário. Aí, o STF pode fazer o quê? Ele pode dar o efeito suspensivo para os embargos de declaração, esse seria um primeiro passo para permitir tempo para que se construa essa solução, ou efetivamente modular os efeitos da decisão. Acho que me parece que é isso que as empresas podem fazer nesse momento. Uma outra opção que a gente tem estudado aqui para os clientes e tem debatido é o reconhecimento judicial, né, ou seja, um processo de iniciativa da própria empresa, reconhecendo judicialmente que ela tem o direito de transferir o crédito do A para o B. Me parece que essas são as iniciativas para garantir tempo, a fim da construção da solução pela via legislativa. Eu agradeço aí a atenção de vocês e abro para perguntas. Tem uma pergunta aqui muito interessante feita pelo Fabrício. Para empresas com crédito presumido, onde não é permitido o crédito das entradas, há algum reflexo negativo? É um tema interessante. Existe uma lógica para esse crédito presumido na origem, que é, enfim, gerar emprego, movimentar a economia no estado de origem, mas ele estava baseado em eu te concedo um presumido na origem e eu te tributo na saída e ainda vai ter uma sobra para esse estado de origem. A gente não sabe, enfim, com toda essa complexidade que a gente falou, se vai ter efetivamente interesse do estado de origem em manter o presumido. Mas, em princípio, a ADC 49 não me parece impactar esse crédito presumido da origem. O que a gente cai de novo, né, naquele recurso extraordinário que a gente já citou, a questão é se o estado de destino vai reconhecer válido e se esse teu crédito na origem foi ou não convalidado dentro das regras da Lei Complementar 160. Então, assim, numa linha, me parece que isso não afeta a ADC, não é afetado pela ADC 49, é importante a gente acompanhar se o próprio estado de origem vai manter esse crédito presumido, na medida em que ele vai deixar de recolher na saída, e se esse benefício foi ou não convalidado pela Lei Complementar 160. Exatamente, Fabrício. Essa questão acho que o maior risco aí em relação a esse ponto é o que o estado de origem que hoje concede esse crédito presumido vai fazer a partir da implementação vamos dizer assim, dos desdobramentos da ADC. E aí é que está o risco, né? Está o perigo. Mas, enfim, como o Volmar colocou, hoje, nesse caso, como não tem um reflexo, aparentemente não tem um reflexo direto de transferência de créditos, a rigor não teria um maior problema.
um outro ponto aqui colocado pelo Halim Aboud, para fins de debate, a gente pode pensar numa solução do próprio contribuinte, até que haja uma clareza da decisão dos EDs, como utilizar empresas do mesmo grupo econômico? Sim, me parece que é factível, enfim, sendo CNPJs distintos, PJs distintas, é factível. O risco aqui, aí é importante que se construa um racional, um propósito negocial, uma lógica que não seja a meramente tributária, mas acho que, em princípio, sim. Não sei se o Thiago concorda. Acho que o maior risco aqui é o fisco entender que há uma simulação, mas existindo uma lógica empresarial, né? Um ganho logístico, um ganho operacional, enfim, aí é algo a se analisar no caso concreto, é uma saída, sempre com especial atenção aí para a questão da simulação. Exatamente. Essa questão ela é muito boa porque ela enfim, é um pensamento empresarial direto, né? Ou seja, basicamente, o Supremo me criou um problema, eu vou resolver esse problema então. Eu continuo recolhendo o mesmo que eu recolhia antes, continuo fazendo exatamente o que eu fazia antes, só que em outro CNPJ. O problema é que o estado de origem, não acredito que ele vai ter alguma motivação para fazer algo, porque ele está recebendo ICMS, enfim. Acho que o estado de origem, nesse caso, não ia se incomodar. O problema é o estado de destino resolver implicar com essa operação e simplesmente glosar os créditos, alegando que, na verdade, é uma simulação. Principalmente se você tem um corte ali nítido, ou seja, até o dia 30, a empresa A mandava do estabelecimento A para o B a mercadoria, no dia 1º do mês seguinte, surgiu uma outra empresa na história que manda a mesma mercadoria do mesmo estado, enfim, do mesmo local para aquele estabelecimento no estado de destino. Então, aqui há um risco de o estado de destino apontar uma simulação, então é possível. Enfim, é um ponto que precisa ser trabalhado com calma, mas realmente é uma saída que pode funcionar, sendo bastante pragmático, pode eventualmente evitar o problema. Outra questão aqui colocada pela Caroline Meirelles, quanto ao estorno dos créditos, a filial que detém o crédito de ICMS deverá realizar o estorno? Eu confesso que eu não sei se eu alcancei a dúvida de maneira completa, pelo seguinte: a se validar o entendimento do Supremo exposto no RL 199-417 e parece ser decorrência lógica da ADC 49, você transferiria esse crédito para o seu estabelecimento B. E aí, nesta transferência de crédito, não há propriamente um estorno, né? Você vai baixar o seu crédito no estabelecimento A e transferir esse crédito para o B, onde efetivamente você vai fazer a apropriação disso. Na hipótese, enfim, como o Thiago já destacou, acho que eu também, do estado de destino. De novo, sempre pode ter uma interpretação restritiva no sentido de que isso é uma não incidência do ICMS. E aí, por isso, estaria permitido aos estados a glosa e a obrigação de estorno. Mas eu repito, não é na nossa ótica, e me parece que na ótica dos julgados do Supremo que tratam do assunto, a interpretação que tem sido dada a essa transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Eles entendem que isso não é uma isenção e isso não é uma não incidência. E, portanto, o estorno do crédito seria indevido. Se de repente, Caroline, o Thiago também fica à vontade, mas se a Caroline tiver mais algum dado aí que ela queira dividir com a gente está aberto aí para debater. Perfeito. Foi a leitura que eu fiz também foi essa, que seria, no caso, você faz essa transferência e, ao fazê-la, o crédito ele já é baixado na origem e, enfim, reconhecido
o destino. Acho que não teria muito problema. O problema é só se, ao invés da instituição dessa transferência, o estado de origem simplesmente falar que não há mais o crédito porque a operação não é tributada. E, enfim, e aí aplicando toda a legislação constitucional e complementar sobre o tema, e aí, de novo, aí a gente tem que entrar naquela discussão que já foi colocada aqui sobre não ser exatamente o caso. A gente está falando aqui de que não ocorre o fato gerador, é outro bicho, né? Outro animal, completamente diferente. Eu indago se alguém tem mais alguma questão. A gente já está aí com 1 hora de evento, que era inicialmente previsto. Se alguém tiver qualquer questão, agora ou posterior, fiquem à vontade. A gente está à disposição de vocês para debater o tema e para dividir as nossas frustrações e as nossas inseguranças com vocês, mas, enfim, tentando aí apontar um norte em torno, enfim, de novo, dos reflexos desse efeito vinculante. E nossos e-mails, nossos contatos estão aí. A gente vai divulgar para vocês depois essa apresentação. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer toda a atenção, a participação aí maciça de vários clientes, amigos e pessoas, enfim, aí angustiadas, ou tão angustiadas quanto nós com esse tema. Muito obrigado. Bom dia. Gente, muito obrigado. Bom dia e fiquem à vontade, por favor, qualquer dúvida que pintar aí hoje ou nos próximos dias, fiquem à vontade para mandar e-mail, para, enfim, entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer conversar sobre esse tema, que também nós estamos aprendendo junto com todo mundo, aí, com todo o Brasil, depois desse susto. Obrigado e um abraço.